Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina, APM de Mojimirim, para falar sobre inovação, qualidade de vida e saúde. Eu sou Elias Ajube, médico psiquiatra do Hospital 22 de Outubro e trago aqui para conversar com a gente o meu amigo Dr. Luiz Francisco Gabriotti, ele que é urologista pela FAMERP, fez a formação toda dele lá em Rio Preto, cidade boa demais da conta, fez também várias outras especializações em robótica, em oncologia e também em laparoscopia, passando por grandes instituições, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, a Unicamp, e está aqui hoje com a gente no Hospital 22 de Outubro e vai contar um pouco sobre temas polêmicos. Luiz, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no podcast. Estava antes como assistindo, agora estou aqui protagonizando. É um prazer muito grande. Que legal, que bom. E a gente aqui na nossa jornada, na nossa sala nova, no Hospital 22 de Outubro, na nossa sala de multimídia da PM e do hospital. Então, prazer ter você aqui, Luiz, para falar sobre alguns problemas, algumas pedras no meio do caminho. As pedras de rim são muito comuns? São muito comuns, são um problema que quando o paciente tem, ele sofre muito, tanto pela dor quanto pelo risco de infecção. É uma das piores dores que existem, Uma não das é? piores dores, uma das piores comparado à dor do parto, mas daí as mulheres podem nos dizer melhor sobre isso. Dor de Mas é uma parto, dor dor de infarto, dor de... É uma dor muito aguda pela obstrução, principalmente do canal que leva a urina do rim para a bexiga, o ureter. E logo que ocorre a obstrução, ocorre o acúmulo de urina no rim. E esse rim vai dilatando, vai aumentando de volume de urina, e essa distensão causa uma dor terrível. E aí tem alguma coisa para a pessoa fazer de imediato em casa para poder ajudar, para poder se... Sempre que possível, vir ao pronto-socorro. Porque o problema da pedra, além da dor, é essa urina parada que fica no rim e causar uma infecção. E a evolução de uma urina parada com infecção para uma infecção mais grave, que seria a sepse, é muito rápido. É muito É rápido, é muito rápido. perigoso. Então, o paciente, sempre que possível, venha ao pronto-socorro, coletar exame, remédio para dor e principalmente desobstrução. E é aí que coloca aquele tal de duplo J? Exatamente. O duplo J ele é um catéter que fica internamente no paciente. Ele drena a urina do rim para a bexiga, tirando qualquer obstrução. No caso de pedra que obstrui o ureter, geralmente ele é usado pós-tratamento da pedra. A cirurgia não tem nenhum corte, ela é toda endoscópica pela via urinária, pela uretra, chega na bexiga, sobe pelo canal e quebra a pedrinha que está obstruindo. No pós-cirúrgico, no momento após tirada da pedra, é colocado o duplo J para a área que estava a pedrinha inflamada desinflamar e o paciente ter um risco menor de infecção. Esse duplo J é uma espécie de um caninho que Isso, vai é um impedir caninho bem fininho. que retenha a urina e deixa aquilo inchado e Exatamente, é dolorido. praticamente um dreno Um dreno. interno. Ele fica alocado o formato do J dele para ficar fixado tanto no rim quanto na bexiga, não ficar andando pela via urinária. E ele é um dreno. Ele drena a urina do rim para a bexiga e o paciente se livra de dor e infecção. É muito comum isso na urologia, usar esse duplo J, né? Muito comum. Ele é um equipamento de uso praticamente diário. Isso parece piada, mas eu tenho um amigo urologista, e é real, ele teve gêmeos, dois meninos, ele colocou Jorge, Joaquim e ficava se orgulhando que ele tinha colocado mais um duplo J no mundo. Esse aí é eterno, esse é o duplo J bom. Uma alegria. E aí a gente estava falando do problema que são as infecções de urina na hora de tratar uma pessoa que tem a pedra, não é isso? Exatamente, é um quadro muito grave e sempre tem que fazer um tratamento precoce, inclusive antes de fazer a manipulação cirúrgica, já tem que começar uma antibiótico terapia e de preferência na veia para diminuir a incidência da infecção e o impacto no paciente.
O antibiótico, ele vai correndo pelo sangue da pessoa e chegando nos tecidos. Sim. A dificuldade de tratar a infecção de urina em alguém que tem uma pedra é porque o sangue não chega direito na pedra para poder matar com aquele antibiótico a bactéria que está ali? Na verdade, a infecção começa na urina e quando esse caso obstrutivo já comete o rim. E do rim pode ir para a corrente sanguínea. A necessidade de ser um antibiótico endovenoso com uma potência maior é justamente para já correr na corrente sanguínea e chegar no rim, porque o rim é um órgão muito vascularizado. Então você tem que pegar de uma forma bem ampla todo o rim para diminuir essa incidência de infecção. Perfeito. E essas pedras no rim, antigamente tinha muito isso de ir bater a pedra, né? A litotripsia, uma espécie de um aparelho de ultrassom. Isso ainda é uma coisa que tem bastante utilidade clínica? Sim, a litotripsia extracorpórea foi o primeiro tratamento efetivo para a pedra no rim que fosse minimamente invasivo, que não fosse cirúrgico, que antigamente as cirurgias eram basicamente com grandes incisões, até pela localização mais posterior do rim no abdômen. Quer dizer, tinha que abrir um corte imenso para Tinha que poder fazer um chegar lá corte nos rins. que o paciente depois ficava com bastante sintomas, até uma recuperação maior. E a litotripsia extracorpórea, que é essa máquina que implodia a pedra no paciente sem fazer nenhum corte, ela tratou muita gente, salvou muita vida, porque ela não fazia esse corte e ela conseguia quebrar a pedra por ondas de choque. E aí a pedra consegue sair pelo E aí a canal da pedra, urina mesmo e exa- não precisa de cirurgia. exatamente, a pedra diminuía, fragmentava e descia pela própria urina. Boa Porém, parte das pedras saem mesmo pela urina sozinha. as menores, As menores. as menores que o nosso ureter ele tem um certo limite de pedra. Cálculos acima de 0,6, 0,7 centímetros tem uma certa dificuldade, tem um risco maior de obstrução da via urinária. Então, cálculos que estão no rim de menor tamanho, a litotripsia ainda consegue tratá-los com efetividade. Cálculos maiores, chegando a 1 ou 2 centímetros, já tem um pouco mais de dificuldade, podendo soltar alguns fragmentos que obstruem o paciente. Ah, Então, é muito comum ter que colocar um duplo J em paciente com cálculo um pouco maior para a própria litotripsia. Porém, com a evolução da tecnologia, chegamos ao ponto da cirurgia com laser, que também é uma endourologia, é uma cirurgia endoscópica pelo canal, e ao chegar no rim ou no ureter, a pedra é fragmentada com laser. olha só que interessante. Isso é acessível, isso Muito tá. acessível, temos um acesso também quase que diário a esse tipo de tecnologia, e a pedra ela fragmenta 100% e tira o paciente da pedra que está obstruindo e de outras que possam ter no rim. Esse laser é um equipamento. Ele é grande, ele é difícil, ele tem em qualquer lugar. Como é que é isso? Não, o equipamento, os hospitais têm acesso, é um material de médio porte. A fibra que tem o laser, ela é passada por dentro do aparelho, por dentro da câmera do cirurgião. E aí assim acionado o mecanismo que daí o cirurgião aciona o laser e fragmenta a pedra. Muito interessante. Então, quer dizer, essas técnicas com o laser já superam em termos de resultado essa coisa do bater a pedra com. Sim, tanto do bater quanto da cirurgia que seria convencional, a cirurgia aberta. Hoje, graças ao laser, a cirurgia urológica para cálculo renal melhorou muito, com o paciente tendo uma pronta recuperação e voltando às suas atividades. Em homens, uma infecção de urina pode causar impotência? Infecção de urina por si só, não. Porém, a impotência é um problema multifatorial nos homens. São problemas da ordem principalmente vascular, por exemplo, a diabetes. A diabetes é uma doença que, quando não tratada, pode causar vários problemas no homem, inclusive a impotência. Diminuição da taxa de testosterona é uma patologia que pode acarretar tanto a diminuição do desejo sexual masculino quanto a impotência também. Tabagismo, outro fator que causa muita dificuldade de ereção no homem, pelo problema
pela acometer muito gravemente os vasos sanguíneos, causando a impotência. Tabagismo causa impotência. Câncer de bexiga, impotência, Câncer de rim. câncer de rim. Só ali na sua área, hein, companheiro? Uhum. E a gente tem é, essa coisa da impotência muito mais em homens que já são mais velhos, né? Mas em jovens também é comum? A impotência masculina em jovens geralmente é mais ligada à parte psicológica. O paciente sempre chega assustado, que está sendo acometido pela impotência, o desconforto com a parceira, porém, não está errado fazer uma investigação. Até é ideal que se faça uma investigação para ver outras patologias que podem estar causando esse problema e descartar qualquer doença mais grave. Mas nos jovens, geralmente, é mais psicogênica. E aí, normalmente, essa ajuda de psiquiatra ou psicólogo pode Tem, ser. é fundamental, principalmente para o paciente muito ansioso, e que é o que mais tem essa acometimento de disfunção erétil. É fundamental procurar uma ajuda com psicólogo, psiquiatra, porque se não tratar, outros problemas poderão acarretar. A ansiedade é uma questão que gera um montão de reações físicas, endocrinológicas, Sim, entre elas liberação de noradrenalina, por exemplo, sim, né? Que é um vasoconstritor. sim. Isso tem relação com a ereção? Sim, a constrição, a não dilatação correta e manutenção do fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos, que são estruturas eréteis do pênis, podem causar disfunção, sim. Ou seja, a ereção é justamente a vasodilatação, É vasodilatação com manutenção do sangue ali na região. com a capacidade de reter aquele sangue ali. Isso, tem a musculatura específica nas microvênulas penianas que conseguem manter o sangue ali. Então tem ereções ou disfunções eréteis que são diferentes. Tem gente que nem consegue que comece a subir e tem gente que consegue a ereção, mas depois ela não se sustenta. Exatamente, tem a não sustentada e tem paciente que não tem nenhum tipo de ereção. Depende muito de patologias prévias do paciente, doenças prévias e idade também. É diferente o tratamento nesses dois casos? Então, o tratamento, a gente sempre tem uma linha de tratamento que seriam para todos. Que seriam, começa com medicamento via oral. Se ele não funcionar, sempre em concordância com o tratamento das doenças de base. E mudanças do estilo de vida. Por exemplo, os tabagistas, cessar o tabagismo. O diabético, tratar plenamente a diabetes, seja com remédio, seja com alimentação, com perda de peso, com atividade física. E, quando necessário, os medicamentos auxiliares para melhora da ereção. Quando a via oral, por si só, não consegue melhorar a ereção do paciente, existem as vias injetáveis. São medicamentos injetados dentro do corpo cavernoso do pênis masculino. E quando estas, que são muito difíceis de não funcionarem, há também a chance de colocação de uma prótese peniana. A prótese peniana é o quê? É uma prótese que fica dentro do corpo cavernoso masculino, que são basicamente 2 cilindros que o homem tem no pênis, que causam ereção. 2 cilindros? Cilindros, que são... A prótese, então, é uma simulação desses cilindros. Isso, São duas próteses que vão em paralelo ali. Exatamente. Esses cilindros, eles têm muitos pequenos vasos sanguíneos que ficam túrgidos durante a ereção. Quando o paciente tem alguma patologia vascular peniana que não consegue essa ereção, a prótese é uma colocação de um material que fica ali dentro do corpo cavernoso, causando a ereção. Existe a prótese que é maleável, que ela mantém a ereção basicamente o tempo todo. E existe a prótese inflável, que o paciente só infla o dispositivo quando quer ter ereção. Ah, então são tipos diferentes, porque essa prótese que a pessoa não tem que mexer faz a pessoa ficar preparada o tempo todo? Exatamente, ela tem esse preparo o tempo todo e ela é dita maleável porque o paciente consegue fazer a maleabilidade justamente para os momentos que ele não quer ou que ele não vai ter a relação.
Existem próteses diferentes, adequadas para o problema do indivíduo, para as dimensões do indivíduo. Exatamente, para cada tipo de idade, para cada tipo de gosto, tem a sua prótese indicada. Existe cirurgia que é puramente estética, pensando nesse sentido do pênis? Sim, É comum isso? atualmente existem alguns procedimentos estéticos, alguns na tentativa de aumentar principalmente a espessura peniana e outros na tentativa de aumentar um pouco o tamanho peniano. Tem riscos? Como todo procedimento tem que ter uma avaliação prévia, tem que ser bem indicado, tem que ser feito com um profissional habilitado, justamente para não ter consequências pós-operatórias. Principalmente, ainda mais quando a gente conversa em cirurgia estética, a gente quer que o paciente saia satisfeito do procedimento, não com algum problema de difícil solução ou que não tenha satisfação do que era planejado. Esses riscos incluem impotência? Pode incluir impotência, pode incluir infecção grave, gangrena, isquemia da pele, do tecido. Por isso que o ideal é sempre fazer com um profissional habilitado que tenha total conhecimento tanto do procedimento quanto dos cuidados no pós-operatório. Perfeito. É isso que você está comentando. Aliás, é uma realidade da medicina. Hoje em dia, a gente vê que tem muitos profissionais que não são médicos, mas que também não são preparados, e que estão se aventurando a fazer e fazem propaganda na rede social e tal. E as pessoas vão numa confiança e acabam tendo problemas, às vezes, irreparáveis, não é isso? Exatamente. As consequências acabam sendo muito graves e algumas vezes até irreversíveis. Então, digo não só na parte masculina, genital, qualquer procedimento estético tem que ser feito com pessoa gabaritada, treinada para isso, que saiba tratar antes, durante ou depois. Então, existe tanto para o caso do problema de ereção com a prótese, que ela pode ser mobilizada de maneira variável, como aquela que fica já pronta. Sim, O que acontece com essa que vai ser revestida, vai ser preenchida? A pessoa coloca o que dentro da inflável. prótese? É inflável? É ar que ela põe dentro? Na verdade, também o cilindro, o corpo cavernoso, é preenchido com um equipamento e esse equipamento ele tem também um reservatório do líquido que vai causar a dilatação do equipamento e causar a ereção. Então, o paciente ele tem um dispositivo, quando ele deseja acionar, ele aperta o botãozinho que fica tudo por dentro da bolsa escrotal. E esse cilindro ele é preenchido com o líquido que causa a dilatação do corpo cavernoso e a ereção do paciente. Então quer dizer que hoje nós estamos num momento da modernidade que uma ereção pode estar tão próxima quanto um apertar de botão no saco do sujeito. Exatamente. Caramba, olha só, a gente. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Vamos. E ainda falando desse assunto de impotência, a da tadalafila, esse medicamento que virou de um uso recreativo muito comum. Me fala um pouquinho sobre isso. A tadalafila é a evolução dos medicamentos que surgiram na década de 90, começando pelo Viagra, que causou uma grande mudança na vida do homem, do casal, de todos. A tadalafila ela causa uma melhor perpetuação da ereção masculina. É muito difícil o homem que não tem aquela ereção inicial ter algum benefício com a tadalafila. A tadalafila ela ajuda muito aquele paciente que tem ainda um certo grau de ereção, nem que seja o inicial, para ela poder manter. Então precisa ter esse começo de Precisa ereção. ter essa, porque ela ajuda a manter essa ereção. Essa história de saber se pela manhã, ao acordar, o indivíduo acorda com ereção, isso é uma pista para poder tomar É uma uma conduta? pista, pois a ereção causada durante o sono, ela não tem nenhuma conotação sexual, ela é mais ligada à fase do sono que o indivíduo se encontra durante o descansar.
Porém, se o paciente fala que apresenta essa ereção, já é um bom indício que a máquina da ereção está funcionante. Tá. Mas o fato de não ter, não quer dizer que o paciente tem algum agravamento de ereção. Pode ser, muitas vezes, pela fase do sono que não está completamente descansado ou relaxado. E uma falta de testosterona pode levar à perda dessa ereção matinal? A falta da testosterona pode levar a vários problemas nessa parte masculina. Pode levar à falta de ereção, pode levar à falta do desejo sexual, pode levar à diminuição de massa muscular, a aumento do peso, desânimo, perda do humor. Então, é um conjunto de sintomas que a falta de testosterona pode causar. Às vezes a pessoa chega com um quadro depressivo, muito desanimado, muito caidão, e aí vai ver, na verdade, Exatamente. é uma Tem deficiência de vários hormônios, não só a testosterona. testosterona, até os hormônios tireoidianos podem causar graves problemas nesse sentido. Às vezes, a falta da testosterona, então, pode ser secundária, pode ser causada por um hipotiroidismo ou por falta de vitaminas? A testosterona a produção básica dela é no testículo. A gente produz testosterona por via testicular. Porém, o estímulo do testículo para produzir a testosterona é por via, principalmente do cerebral, Ou seja, o cérebro hipófise. manda uma mensagem dizendo Exatamente. produza mais hormônio aí no Exatamente. É testículo. um processo chamado de biofeedback, né? O estímulo é feito pela concentração sanguínea do hormônio. A partir do momento que a concentração está baixa, há um estímulo maior para a produção. Porém, outros problemas na parte tanto psicológica, psiquiátrica, também pode causar, na ordem neurológica, podem causar uma diminuição do estímulo testicular para a produção. E também a própria saúde testicular, um testículo que não produza tanto testosterona, ele também, apesar de estar sendo estimulado, ele pode não responder como deveria. Então, a baixa testosterona tem que ser investigada como um todo para poder diagnosticar certinho onde que está o problema. O problema do homem que faz uso inadvertido de testosterona é esse também, porque o corpo sempre vai estar vendo que a testosterona vai estar em alta concentração, vai diminuir o estímulo testicular para a produção do hormônio, e isso pode levar a uma atrofia, às vezes até permanente, do testículo. Olha só, quer dizer, oferecer muita testosterona continuamente vai fazendo com que o cérebro pare de achar a necessidade de liberar o estímulo. Isso, o E aí, estímulo sem diminui. estímulo, os testículos vão regredindo. Podem regredir, causando a não produção mais tanto de testosterona quanto de espermatozoides. Então, aquele paciente que usa testosterona desnecessariamente ou sem nenhum acompanhamento, ele pode no futuro ter algum problema de infertilidade e algumas vezes até irreversível. E essa coisa da infertilidade, existem causas reversíveis de infertilidade? Sim, existem sim. Algumas causas, por exemplo, o estímulo à produção é uma causa reversível, dependendo do problema, por exemplo, como a gente disse, da testosterona, o cessar o uso da testosterona pode ajudar. Porém, algumas causas, por exemplo, a varicocele, são as veias do testículo dilatadas, causando varizes no testículo, podem ser uma causa reversível também. E tem causas que são irreversíveis. Sim, geralmente da ordem da produção de espermatozoide pelo testículo. E aí um espermograma que vai contar isso. Qualquer indivíduo que tenha alguma dificuldade ou que queira ter filhos, está pensando em ter filhos, ou aquele que já começou a tentar e não está conseguindo, é sempre bom fazer uma avaliação urológica para poder fazer uma investigação completa, tanto hormonal quanto de espermograma. Se a pessoa urina sangue, ou então se ela ejacula sangue, isso pode ser sinal de alguma coisa grave? Sim, urinar sangue podem ter vários fatores para isso, que devem ser investigados. Desde uma simples infecção de urina, cálculos renais ou cálculos que estão dentro da bexiga já,
até o ponto de alguns tumores. Tumores de rim, tumor de bexiga, tumor de ureter, pode causar sangramento também. Algumas desordens na parte testicular, tanto tumor quanto inflamação podem causar algum tipo de sangramento na parte ejaculatória, e doenças da próstata também. Hiperplasia ou tumor pode causar algum grau de sangramento. E aí o homem tem que ir atrás desse atendimento de urologia para poder Sempre deve procurar investigar. um urologista para investigar, porque algumas vezes também não são causas tão graves quanto as que a gente disse agora. Porém, tem que ser descartadas as causas mais graves para não deixar de tratar. Existem exames em que entra com uma câmera pela uretra da pessoa, seja o homem ou a mulher, não é isso? Sim, Como é que é isso, Luiz? são exames para avaliar qualquer parte da via urológica, desde o rim, dos ureteres, da bexiga e a uretra, que é para onde sai a urina. Então, esse exame é feito dentro de um centro cirúrgico. O nome dele é? Existe a uretroscopia, a cistoscopia, a ureteroscopia. Que depende de onde você está Depende o olhando, é seu o foco nome que ele dá. durante o exame. E às vezes pode olhar tudo isso Pode olhar numa. tudo isso, dependendo do motivo do exame, que pode ser, por exemplo, a investigação de um sangramento, alguma suspeita de algum tumor. Sempre é válido ser feito algum exame de imagem nesse sentido, feito dentro de um centro cirúrgico, com uma anestesia, com o paciente no mínimo uma sedação para não ter o desconforto. A gente faz uma anestesia local também, com um anestésico local para não ter o incômodo da passagem do aparelho. E é feita a investigação de uretra, bexiga, ureter e rim, Então faz um centro cirúrgico. centro cirúrgico. O mais Perfeito. indicado. Mais indicado, perfeito. E aí, isso é um procedimento que detecta, por exemplo, se a mulher tem a endometriose, aquele crescimento de células que deveriam ser do útero fora dele. Sim, alguns exames são feitos justamente pela suspeita da endometriose, onde pode ser feita a visualização do tecido anômalo e também uma biópsia desse tecido para poder comprovar que ali está o foco da endometriose e o correto tratamento. E aí, quando tem endometriose, tem que operar? Quando a endometriose está no foco em alguma área do trato geniturinário, tem que tratar, tem que operar. E se não pode crescer? Pode crescer e causar toda a desregulação do ciclo menstrual feminino, que é o principal problema, né? Muito interessante. Ô Luiz, a tadalafila que ajuda na questão sexual para o homem pode ser usada por mulher também? A, a tadalafila está num uso que está indiscriminado hoje em dia. O motivo dela existir é a parte sexual, principalmente masculina, para melhorar a qualidade da ereção. Porém, o uso inadvertido, principalmente pensando alguma parte de academia, de melhora de performance esportiva, está muito comum. E não é o correto uso. Tomar muito cuidado com o uso indiscriminado, tanto por homem quanto por mulher, porque não há evidências claras nesse sentido. O correto uso dela ainda é para disfunção erétil masculina. Perfeito. Esse uso da tadalafila teria uma proteção cardíaca para algumas pessoas? É verdade ou é mito isso? A tadalafila, ela também isso é mito. A tadalafila, ela é mais a parte sexual. O paciente que já teve algum grau de infarto, que usa algum medicamento para manter a coronária dele, a coronária pérvia, usa algum medicamento à base de nitrato, tem que tomar muito cuidado, pois para esse paciente é contraindicado o uso do tadalafila. Pode causar uma queda de pressão abrupta e muitas vezes até risco de vida. Então, o grande risco da combinação da sildenafila, que é o Viagra, ou a tadalafila, com os problemas de coração, tem a ver com o uso conjunto desses dois tipos de medicamento, o nitrato com o remédio para ereção. Exatamente. E também o paciente cardiopata, sedentário, que não
faz o tratamento, mas já está num grau muito avançado de cardiopatia, tem que tomar muito cuidado. E esse paciente, antes de tomar qualquer medicamento nesse sentido, tem que ter uma boa avaliação, tanto do urologista quanto do seu cardiologista. O cardiologista, muitas vezes, ele pode contraindicar o medicamento para não ter nenhuma piora cardíaca do paciente. Perfeitamente. Bom, e tem pessoas que desejam cessar a fertilidade, desejam parar de ter risco de novamente engravidar, e aí vão fazer a vasectomia, é isso mesmo? Exatamente. Esse é um procedimento que faz assim em consultório, tem que ser no centro cirúrgico, Pode ser feito nos dois ambientes. porque é muito simples, né? Bem simples, é uma cirurgia que, quando feita no consultório, é feita com uma anestesia local, principalmente mais na pele da bolsa testicular, onde é localizado o ducto, que chama ducto deferente, que leva o espermatozoide dos testículos para ser ejaculado na região uretral, e localizando esse ducto, é retirado por cerca de 1 a 2 centímetros, e o procedimento evita que o paciente tenha espermatozoide no seu líquido ejaculado. E aí a pessoa vai parar de ter líquido, quer dizer, quando a pessoa tiver orgasmo, não vai sair nada? Não, Ou o vai sair alguma coisinha? paciente vai ter o líquido ejaculado normalmente, pois esse líquido é produzido pela próstata e não pelo testículo. Muda a consistência? Não muda, não vai mudar basicamente nada na vida desse paciente. Ele vai ter o desejo sexual, vai ter a ereção, vai ter a relação, vai ter o orgasmo e a ejaculação normais. Só que microscopicamente não vão ter espermatozoides. Então quer dizer que essa história de que vasectomia pode causar impotência é mito. Mito. Muito bom. No nosso momento aqui, que a gente já está caminhando para os nossos finalmente, Luiz, nosso momento pílula de conhecimento, eu queria trazer um assunto polêmico. É possível reverter uma vasectomia? Sim, é possível. A reversão da vasectomia, ela é feita, essa sim, não é feita em consultório, essa é feita no centro cirúrgico. Pois a cirurgia, tecnicamente, é uma técnica de média a baixa complexidade, onde é localizado os dois cotos dos ductos que foram seccionados durante a vasectomia e feita uma nova ligação dos dois ductos. Porém, depende muito da técnica utilizada pela vasectomia pelo paciente. Se foi uma técnica que o cirurgião tirou muito, muito ducto, pode dificultar um pouco na hora Da da reconstrução? reconstrução da nova cirurgia. Porque tem uma mangueirinha ali, um canalzinho que está Isso, conectado, e a cirurgia é justamente para cortar. cortar esse canalzinho e amarrar. E aí você tem que refazer essa desconexão, Costurar a mesmo, é costura. uma cirurgia muito delicada. Sim, e o tempo de cirurgia também conta. Acima de 10 anos da vasectomia já diminui um pouco o índice da qualidade da reconstrução, Perfeito. mas não contraindica. Mas aí que vem a polêmica, Luiz. A mulher chega e fala, doutor, meu marido fez vasectomia e eu engravidei. Isso é possível a mulher É engravidar ou é possível, melhor eu pensar num é, teste po- de paternidade para ver se é bem essa a é história? possível uma pequena porcentagem que pode recanalizar, assim como a mulher também pode recanalizar após uma cirurgia de esterilização. Porém, aí é a critério do casal fazer a investigação ou não. E você já viu isso de um homem ter essa recanalização, essa. Já vi e graças a Deus são poucos casos que a gente vê mais no começo da fase de residência que, graças a Deus, deu tudo bem, não houve nenhum conflito de casal. Maravilha, excelente. Luiz, adorei nosso papo, Muito obrigado. assuntos super interessantes e convido vocês todos a compartilharem esse vídeo. Tenho certeza que vai ser interessante para mais gente que você conhece também. Então, dá um like, que isso ajuda pra caramba a gente aqui no nosso canal. E fique com a gente para os nossos próximos vídeos, nossas próximas entrevistas que vão vir quentes. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite, parabéns pela
podcast, por toda a estrutura montada. E excelente, adorei estar aqui. Um abraço a todos, até a próxima.